Vamos lá, agora finalmente a gente resolvendo um determinante de uma matriz de ordem 3, ou uma matriz de terceira ordem. Então a gente vai utilizar um exemplo aplicando essa técnica, que é a regra de Sarri ou Sarros, que seria a nossa linguagem, a língua vernácula, que é a língua portuguesa, mas a gente vai ouvir muito Sarri. Então, a gente vai utilizar um exemplo aqui de uma matriz de ordem 3x3 para poder resolver esse primeiro momento. A gente vai dar outro exemplo para poder reforçar o nosso cálculo, porque a gente vai usar um processo agora diferente do que a gente está fazendo uma matriz de ordem 2. Um processo além, o princípio é o mesmo. Então vamos lá. Exemplo 1. Então, como a gente está calculando o determinante de A, então det de A é igual. Então a gente vai colocar entre duas barras 1, 4, 7, 2, 5 e 8, 3, 6 e 9. Agora a gente vai repetir as duas primeiras colunas. Então 1, 4 e 7, 2 e 8. O que a gente vai fazer além disso? Usando o mesmo princípio, eu vou multiplicar os elementos que estão na diagonal principal. Nesse caso aqui, são 3. São 3 diagonais que a gente vai ter, menos os elementos que estão na diagonal secundária. Então, 3 vezes 4 vezes 8, 96. 2 vezes 6, 12, vezes 7, 84. 1 vezes 5, 5 vezes 9, 45. Esses são os elementos da diagonal principal. Agora os elementos da diagonal secundária. Vamos colocar a diferença depois. Vamos fazer primeiro, você faz as multiplicações, depois a gente se atenta ao sinal. Então 2 vezes 4, 8, 8 vezes 9, 72. 1 vezes 6, 6 vezes 8, 48. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 7, 105. Calculando o determinante de A, utilizando o processo que a gente tinha visto anteriormente, a gente vai somar todos os elementos da diagonal principal, 15 mais 84 mais 96, fecha parênteses, menos a soma dos elementos da diagonal secundária. Então 105 mais 48 mais 72. Lembra que nós temos o sinal de menos aqui no meio. Se a gente for somar todos esses elementos, se eu somar todos esses elementos aqui e subtrair por esses elementos aqui, a gente vai encontrar a resposta igual a 0. Ou seja, o resultado que der aqui menos o resultado que deu aqui vai ser igual a 0. Ou seja, a gente está vendo a situação que o determinante da matriz A é igual a 0. Então isso é possível de acontecer. Então, seja um determinante de uma matriz, ele pode ser igual a 0. Ou seja, ele pode ser nulo, ele pode ser 0. Então nem sempre o cálculo determinante ele vai ser diferente de 0. Ele pode dar igual a 0. Então eu já coloquei essa situação para vocês ficarem atentos a isso aí. Exemplo 2. Então, novamente, coloca as duas barras, os elementos, antes, claro. Repete as duas primeiras colunas. E agora vamos calcular. Então, eu vou identificar quem é a diagonal principal e quem é a diagonal
secundária. Então, 1 vezes 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. 1 vezes 1, 1. Vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 1 vezes 3, vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. Vezes 1, 2. Agora a gente vai fazer o processo de agrupar os elementos. Então vamos lá. Continuando aqui. Então vou somar os elementos que estão na diagonal principal menos o resultado dos elementos que estão na diagonal secundária. Então 2 mais 3 mais 8. Então aqui 2 mais 2, 4, mais 12, 16, menos 2 mais 3, 5, mais 8, 13. 16 menos 13, 3, e a gente chega ao resultado de mais um determinante. Então, lembrando, a gente vai sempre multiplicar os elementos que estão na diagonal principal e subtrair pela multiplicação dos elementos que estão na diagonal secundária. Então, ou seja, se atentar ao parênteses.